Vamos lá, vamos lá. Os ponteiros giram e a nossa roleta também. O tema é alimentos, carboidratos. Para a alegria de vocês, aqui estou eu, Juca Amaral, com mais um tema sensacional. Sim, porque a fome de saber não para nunca. Vamos ver como estão os nossos participantes? A Maria, que sonha em conhecer o mundo, acordou curiosa hoje e faz dupla com a Rita, que está animada com seu aniversário amanhã. Que bom! E o Pedro, que gosta de pão e massas, teve febre a noite toda. Já sua dupla, o Douglas, aprecia verduras e legumes e parece bem apressado hoje. Será que isso vai dar certo? Espero que estejam com apetite para pesquisar, porque o desafio começa agora. Alimentos, carboidratos. Os carboidratos são geralmente os macronutrientes mais abundantes na alimentação. Eles devem fornecer cerca de 45 a 65% das calorias diárias de uma dieta. São moléculas que possuem fórmula C.H2ON. São carbonos hidratados ou hidratos de carbono. Os mais simples e menores são conhecidos como monossacarídeos. Os de tamanho intermediário, oligosacarídeos. E os maiores, polissacarídeos. Sou um componente importante para a energia na alimentação. Sou só um apenas ou sou um monte? Peraí, qual é a minha função? Estou na massa, na batata, na semente e no feijão. Olha só, o desafio é sobre carboidratos. Ô Pedro, acorda, Pedro. Ele tem um longo caminho pela frente. Foi mal. Será que tá aqui também, hein? Se está, é gostoso. Ai. Isso aqui tá pago? Olha, vamos pensar. Carboidratos é só um ou é um monte? Eu espero que sim, né? Ah, vambora, amiga. Vem. Pra onde? Uma fábrica de químicos. O quê? Rita, isso nem existe. É isso. Agora a gente precisa descobrir quais são os tipos de carboidrato. Boa, Pedro. Ué, falei nada. Aqui. Será que não tem um pãozinho de queijo aqui? Não, pãozinho nada. Não. Esse aí não chega acordado no final do dia. E você? Saberia me dizer quais são as fontes de carboidrato? A gente resolveu... Não. Eu resolvi, né? Porque o Pedro tá dormindo em pé. Eu resolvi que a gente ia atrás de um livro sobre nutrição. Quem sabe ele aprende a se alimentar melhor. A sorte está lançada. O tempo voraz devora o agora. Mas calma, ainda temos um tempinho para o nosso comercial. Alimentar-se bem, além de um prazer, é fundamental para a saúde. Por isso é preciso escolher o que se come e balancear o cardápio com todos os grupos de alimentos. Você já parou para pensar no que você anda comendo? Nosso corpo precisa de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais todos os dias. Em que alimentos encontramos tudo isso? Você sabe o que contém na sua alimentação? Saiba e viva melhor. Olha só, esse livro aqui fala de carboidratos. Aqui tem mais livros que falam sobre carboidratos. Sou apenas um ou sou um monte? Lembram disso? Eu acho que aqui a gente vai conseguir algumas respostas. Se o Pedro ajudar, né? Porque se ele cair no sono de novo, aí já viu. Olha só, Douglas. Aqui tem alguns exemplos de carboidratos. A glicose, a frutose, a sacarose, a maltose, a lactose e o amido são exemplos de carboidratos. Eu conheço a glicose e o amido. E a lactose tem a ver com leite, não é? Pedro, acorda. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e preparar um resumo bacana. A gente precisa comer alguma coisa, né? Pra dar energia.
O quê? Eu tô precisando de carboidratos. Tá precisando mesmo. E como andam as meninas? Ah, a tal fábrica de químicos. É, aqui na universidade. Onde se forma esse pessoal? A gente demorou um tempão para achar o pessoal da química, mas eu acho que ainda dá tempo. Agora, dá licença, porque como o Juca diz, o tempo está correndo. Olha aqui, Pedro. A glicose é o principal combustível das células. E por causa da sua alta solubilidade em água, pode ser utilizada como fonte de energia para todos os organismos. Pedro! Pedro! Acorda, Pedro! A frutose é outro monossacarídeo, mais doce que a glicose. E pode ser encontrada aonde? no mel, nas frutas. Olha só. A glicose e a frutose são modificadas dentro do organismo e fazem parte de importantes vias metabólicas. A sacarose, o açúcar que usamos para colocar no café e no bolo, é um oligosacarídeo formado pela glicose e frutose. Já a maltose é encontrada na batata, no trigo, nos cereais e é composta por duas glicoses. Já a lactose, Ô Pedro, conhecida como açúcar do leite, e é constituída de uma glicose e uma galactose. O amido, como o amido de milho que faz mingau, é um polímero de glicose, encontrado em uma abundância nos alimentos e é uma reserva de glicose para as plantas. Pedro, todos esses compostos são importantes fontes de energia para os organismos. Mas na quantidade certa, né? Bom, eu queria saber o que são os carboidratos, quimicamente falando. Quimicamente, é melhor eu desenhar aqui para você. Na verdade, eles são poli, quer dizer, tem muitas hidroxilas, polihidroxi, aldeído, que seria esse grupamento aqui, C-dupla-OH. Com a carbonila entre dois carbonos e aqui a carbonila na extremidade. Então, recapitulando, os carboidratos podem ser polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas, ou ainda substâncias que, quando quebradas, liberam uma dessas moléculas como produto. Nossa, polihidroxialdeídos, polihidroxicetonas. Para que servem esses carboidratos, professora? É porque a gente já sabe onde encontrar, né? Na massa, na batata, nas sementes e no feijão. E em vários alimentos, no leite e em outros também. Eles têm muitas funções para a gente. Uma delas é a de reserva energética. Por exemplo, nós, células animais, temos o glicogênio, que ele é um polissacarídeo, um polímero de glicose, que vai ser usado numa situação de jejum ou de estresse. O que acontece? Por exemplo, quando a gente leva um susto, a quantidade de glicose no nosso organismo diminui. Então o organismo tem que repor isso. E o que o organismo faz? Quebra esse polímero e vai liberar a glicose. E a glicose vai ser usada como fonte de energia. Vai liberar energia para a gente, por exemplo, correr, se for preciso. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu estava passando ali perto da casa da minha vizinha e o portão dela estava aberto. Quando eu olhei, tinha um cachorro bravo me olhando, me deu um negócio na perna, eu saí correndo que nem uma louca. Mas o cachorro, ele correu atrás de você? Sei lá, eu fui parar de correr uns 10 minutos depois. Mas, professora, o carboidrato, ele só serve como reserva de energia ou eles têm outras funções? Não, tem outras funções. Por exemplo, nos vegetais, nós temos 2 polímeros de glicose. O amido, que é uma reserva energética, similar ao glicogênio nas células animais. Mas temos um outro polissacarídeo, que é a celulose, que tem uma função estrutural. Qual é a diferença entre o amido e a celulose? A diferença que vai dar essas funções diferentes está na estrutura deles. O amido, ele vai ter as glicoses ligadas formando uma espiral, como a espiral de um caderno, por exemplo. Então isso vai dar a essa molécula uma certa característica. Já na celulose,
As mesmas glicoses estão ligadas como se fosse um fio, como se fosse um barbante. Uma do ladinho da outra e depois outras camadas se sobrepondo. Então isso forma uma fibra. Isso vai dar uma característica a essa molécula completamente diferente da anterior. Mas os carboidratos têm uma outra função muito importante. Por exemplo, são constituintes do material genético de todas as espécies. Esses açúcares, esses carboidratos que são usados como componente do material genético, não são usados como fonte de energia. No DNA, a gente vai ter um derivado da ribose, que é um açúcar diferente, de 5 carbonos. Interessante, né, Maria? Professora, obrigada pelas explicações. Mas é que agora a gente tem que ir. Tá bom, voltem sempre que precisarem. Obrigada. Eu não imaginava como os carboidratos estão tão presentes na nossa vida. Na vida de uma maneira geral. Foi muito bacana a conversa hoje. Mas agora a gente tem que voltar. Maria! Maria! Filho! Vamos então entrando as duas duplas. Aí está ele, Douglas. Cadê sua dupla? Pedro, Maria, Rita. Olha, acompanhamos a jornada de vocês e vimos que as duas duplas conseguiram um excelente material. Vamos dar uma olhada. Vocês viram que os carboidratos têm funções muito importantes, como a produção de energia, função estrutural dos vegetais e a sua participação na composição do material genético. Vocês deram nomes aos bois: glicose, frutose, sacarose, maltose, lactose e amido. Caramba! O tempo está correndo. Qual será o nosso próximo tema? Fiquem de olho.